Amém, aleluia, graça e paz, igreja. Também quero cumprimentar os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, aqueles que estão em viagem, aqueles que por às vezes alguma razão não puderam estar conosco nesse culto. Bom, irmãos, como vocês sabem, a grande maioria sabe, nós estamos nesse início do ano na série Restart, que fala sobre recomeço. Também significa reiniciar, recomeçar, retomar ou começar novamente. E bom, a gente pensar sobre recomeço, eu creio que Deus ele tem falado muito isso, não somente com a nossa igreja, mas eu tenho visto outros irmãos de outras denominações também, o Senhor derramando essa mensagem, falando sobre recomeço. Eu tive essa semana com duas pessoas de contextos diferentes que também Deus tem falado com elas sobre recomeço, né? E a gente entende que o Senhor ele quer falar algo para a igreja, porque se Deus ele começa a repetir uma mensagem, se Deus ele começa a enfatizar, é porque nós temos algo a aprender com isso. Então, se Deus ele repete, é para nos ensinar, é para nos corrigir e é para nos disciplinar para onde Ele quer. E bom, a gente está em 2024, estamos ainda nos primeiros 21 dias desse ano, mas ainda tem mais de 300 dias para acontecer. Mas o que eu quero falar com vocês hoje pode colocar a imagem, fazendo um favor. Eles vão colocar, mas é sobre processos. Por quê? A gente pode ver que todos os homens da Bíblia, todos os relatos de quem nós conhecemos na Bíblia, a gente vê a seguinte situação: pessoas que tiveram um encontro com o Senhor, pessoas que estavam em uma situação talvez de não conhecer o Senhor, foram encontradas por Deus, Deus os levou a um recomeço, e Deus os preparou para cumprir um chamamento, um propósito, um destino, e logo eles cumpriram o chamado do que eles viveram em Deus. Logo eles escreveram, e nós vemos os relatos bíblicos. Alguns ao longo desse chamado, como alguns profetas, têm uma resposta negativa, porque às vezes as pessoas não aceitam aquilo que ele está falando da parte de Deus, mas outros também têm um resultado positivo, porque às vezes o povo conseguia compreender. E a gente sempre vai ver esse ciclo. A gente pode pegar Abraão estava numa terra distante, Deus apareceu para ele, Deus o chamou para uma palavra específica, Deus o fez passar por alguns processos para que ele chegasse aonde Deus queria que ele chegasse. A gente pode ver por Moisés, ele estava no Egito, Deus o encontrou, ele recomeçou a sua vida no deserto, e depois Deus o conduziu para libertar Israel. José, a mesma situação, José estava na cadeia, e ele recomeçou a sua vida a partir de uma prisão, e Deus recomeçou a vida dele naquela cadeia, o que fez se tornar líder daquele presídio e atingir a posição de governador do Egito. Foram recomeços, e sempre antes de um recomeço, Deus nos leva a passar por processos. Sempre antes da vitória que às vezes nós estamos buscando, eu creio que cada um daqui tem algum pedido de oração que coloca diante de Deus, está colocando alguma coisa diante do Senhor, alguma batalha, alguma dificuldade, e busca a vitória nessa situação por meio da oração. Mas a própria palavra já significa que a vitória ela só vem após uma batalha. A gente lê e a gente tem que se lembrar que o Senhor, Ele não é o Senhor que faz mágica. A Bíblia fala que Deus é o Senhor dos exércitos, e Deus sendo o Senhor dos exércitos, Deus é que vence as batalhas. Nós não temos um Deus que estala os dedos e resolve o nosso problema. Nós temos um Deus que nos leva a cada situação, dia após dia, e Ele está conosco. Então, antes da gente ler, eu quero te convidar a você fechar seus olhos mais uma vez e a gente fazer uma oração. Senhor Jesus, Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória e toda a atenção a Ti. Senhor, Pai, abre os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Pai, que a Tua palavra penetre o nosso coração, penetre a nossa alma e fale diretamente nos nossos corações. Senhor,
que a Tua palavra testifique e queime sobre nós. Senhor, que a Tua bondade se faça presente neste lugar. Espírito Santo, eu te peço que nessa hora, Pai, independente de qualquer um que esteja aqui, que esteja ouvindo essa mensagem, a Tua presença, Pai, comece a falar e trabalhar em nossos corações. Pai, independente das batalhas, das lutas, das adversidades, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco para nos levar a um recomeço, a uma nova história. Então, Pai, nós nos colocamos, Pai, sentados à Tua mesa para ouvir o Teu falar. Fala com o Teu povo, Pai. Usa a minha vida por graça e misericórdia, não por mérito, mas para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. É assim, Senhor, que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, todos esses homens que a gente falou, eles passaram por recomeços ao longo da sua história. Moisés, Abraão, Jacó, Isaac, os próprios discípulos, quando Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos tiveram que recomeçar uma nova vida sem Jesus presente em carne e osso. O próprio apóstolo Paulo, quando ele foi encontrado pelo Senhor, ele teve que recomeçar a sua vida, de que era um fariseu formado, ele teve que recomeçar do zero. E para recomeçar, o apóstolo Paulo, como eu e você, teve que passar por processos. A vida, ela é feita de processos, mas a boa notícia do Evangelho, a dádiva do Evangelho, é que nós temos Deus conosco. Nós não estamos sozinhos no meio da jornada. A garantia que Jesus dá para a gente, em João 16:33, é que tenham bom ânimo, porque Ele falou que no mundo a gente teria aflição, mas a gente não teria aflição sozinho. Nós teríamos aflições acompanhados pela presença de Deus. Nós teríamos aflições acompanhados pelo próprio Deus dentro do nosso coração, que é o Espírito Santo. Então, como eu falei, Deus ele não vai fazer em 2024, em nenhum ano conosco, nada mágico e nada instantâneo. Porque Deus ele não quer ser um pai que nos mima, mas Ele quer ser um pai que nos ensina. E o ensino muitas vezes vai envolver repreensão, vai nos envolver tarefas ou situações desconfortáveis, vai nos envolver em situações que nos apertam e nos amadurecem, mas porque Deus, soberanamente, Ele tem o melhor para nós. Não o nosso melhor, não o nosso caminho e não o nosso plano, mas Ele tem o plano dEle, que é perfeito. Então, eu tenho certeza que todos nós queremos viver o novo de Deus, amém? Eu tenho certeza que todos nós queremos ter vitórias em nossas vidas, amém? Mas eu tenho certeza que para isso, a gente precisa se colocar submisso à palavra de Deus. Quando Jesus ensina para nós que nós devemos orar, seja feita a tua vontade na terra, assim como é no céu, não é para que Deus faça o que a gente quer, mas para que a gente se alinhe com aquilo que Deus quer fazer, para que o nosso coração esteja no lugar certo, não para que Deus mude, mas para que Deus mude a gente. Não é sobre a nossa oração mudar a Deus, mas a nossa oração nos mudar para nós estarmos mais perto de Deus. E para começar, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis 12, nós vamos refletir sobre Abraão, um dos primeiros homens, na verdade o primeiro, que a Bíblia fala de forma clara, que é chamado como profeta, né? Nos relatos em Hebreus vai falar que Abraão era sim um profeta, mas também a Bíblia vai falar que Deus chamava Abraão de profeta, mas de amigo. Então, um lugar mais profundo que nós possamos em Deus não é apenas aquilo que nós fazemos como um profeta, um apóstolo ou um evangelista, um mestre, mas o título mais importante que nós podemos ter é sermos amigos do Senhor. Em Gênesis 12, a partir do verso 1, você pode abrir. Gênesis 12, no verso 1 vai dizer assim: O Senhor tinha dito a Abraão: Deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias serão abençoadas. Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído. Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu da terra de Harã.
Aí a gente pode ir para o verso 7. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra aos seus descendentes. Abraão construiu um altar e ali dedicou o Senhor que havia lhe aparecido. Dali Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel e a oeste de Ai, e a leste construiu mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Bom, a gente vai ver aqui a primeira coisa. Abraão, a Bíblia fala, o Senhor disse a Abraão. Também vai falar no verso 7, o Senhor apareceu a Abraão e disse a ele. Então, não apenas o fato de que Deus conhecia Abraão, mas que Abraão conhecia Deus com seus próprios olhos. E a gente vai ver ao longo da Bíblia que Deus aparecer, assim como ele apareceu para Abraão, não é algo tão comum. Deus ele não aparece de forma visível assim na Bíblia, de forma tão fácil assim, mas Deus fazia questão de aparecer para o seu amigo Abraão. Então a gente vê que esse não era um evento comum, mas Deus fazia questão de falar com Abraão. Deus fazia questão de comunicar a sua vontade a Abraão. Por quê? A gente está seguindo e servindo a um Deus que é relacional. Deus, desde o Gênesis, ele falou, não é bom que o homem esteja só. Então, ou seja, Deus, ele percebe que nós não vivemos para ser um homem apenas individual, mas nós somos feitos para viver no coletivo, nós somos feitos para viver entre nós, entre os outros. E Deus, ele também é alguém que se envolve. Deus, todos os dias, como a Genevieve comentou, todos os dias, na viração do dia, no final da tarde, ele descia para andar com Adão e com Eva. Então, Deus, ele é alguém que faz questão, porque, gente, Deus, ele não precisava de nós. Deus, ele tem um coral de anjos muito melhores do que nós. Deus, ele tem anjos que estão cantando noite e dia sem parar, sem cessar, que estão lá. Os anjos, eles não falham, eles não têm sombra de variação, eles não às vezes estão cansados, não, os anjos estão lá, mas a Bíblia fala de que Deus, ele deseja ouvir os adoradores. Deus, ele deseja ouvir a nossa oração. Deus, ele deseja em ouvir as nossas canções, porque Deus tem prazer na voz do seu povo. Então a gente vê um Deus que tem esse prazer de se relacionar, um Deus que é relacional, mas também um Deus que ama falar, porque Deus, desde o início, desde antes do início, a Bíblia fala, e Deus estava sobre a terra, Deus estava pairando sobre a terra, e apenas com suas palavras, Ele criou todas as coisas. Deus, ele podia estalar os dedos, Deus podia piscar os olhos, Deus podia simplesmente fazer em apenas questões de segundos, criar todas as coisas, mas Ele fez questão de falar, de pronunciar a criação. Então, se nós queremos viver o recomeço do Senhor e passar pelos processos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E, bom, a gente está sem um telão hoje, mas o tema que eu quero deixar hoje para nós é sobre viver o processo. Nós não podemos fugir dos processos que Deus colocou sobre nós. Nós não podemos fugir das situações que Deus permitiu. Então, não fuja do processo, mas viva o processo de Deus. E se nós queremos viver a vontade do Senhor, nós precisamos lembrar que Deus continua falando. O mesmo Deus que falou em Gênesis 1, antes da criação, o mesmo Deus que falou com Adão, o mesmo Deus que falou com Abraão, o mesmo Deus que falou com Moisés na sarça ardente, o mesmo Deus que falou com Davi na caverna de Adulão, o mesmo Deus que falou com os discípulos, o mesmo Deus que falou com João em Apocalipse, é o Deus que continua falando conosco. Então, a primeira lição e o primeiro ponto que nós podemos aprender com a vida de Abraão é: se nós queremos viver o novo, se nós queremos viver os processos do Senhor, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, ela é fundamental e essencial para o nosso ano que está apenas começando. Ouvir a voz de Deus, ela precisa ser aquilo que nos guia nos dias que nós estamos ouvindo, ela precisa ser aquilo que nos acalma nos dias
nos dias de aflição, ela precisa ser aquilo que nos dá ânimo quando estamos chorando, e ela precisa ser aquela voz que nos corrige quando nós estamos errados. É apenas ouvindo a voz daquele que é perfeito, poderá corrigir nós que somos imperfeitos. Então, a gente pode imaginar o que seria de cada homem de Deus da Bíblia, sem ouvir a voz de Deus. O que seria de Noé, se ele nunca tivesse ouvido a voz de Deus para construir a arca? Provavelmente ele teria sido destruído com o dilúvio. O que seria de Moisés sem ouvir a voz do Senhor na sarça ardente? Ele também talvez nunca teria libertado Israel. O que seria de Samuel sem ouvir o chamado de Deus apenas quando era uma criança no templo? Se ele não tivesse ouvido aquela voz, talvez a gente nunca teria tido Davi como rei, e talvez a gente não teria Jesus na descendência de Davi. O que seria de Jeremias sem a mensagem de arrependimento e correção para o povo de Israel, se ele não tivesse ouvido o chamado profético? O que seria de Paulo, se naquele caminho de Damasco, ele não tivesse ouvido a voz do próprio Jesus, e caído no chão, e a sua vida ser transformada? Talvez a gente não estaria aqui, porque se o Evangelho chegou ao Ocidente, se o Evangelho chegou às Américas, se o Evangelho chegou ao Brasil, com certeza tem influência do apóstolo Paulo. Então, o que seria da história sem a voz de Deus? Provavelmente, irmãos, nós não estaríamos aqui. Provavelmente a terra já teria sucumbido. Mas, graças a Deus, por graça e misericórdia, Deus continua falando. Então, se nós queremos viver a vontade de Deus, logo nós precisamos entender a vontade de Deus. E como eu entendo? Ouvindo. Como eu entendo a voz de Deus? Ouvindo aquilo que Ele nos diz, aquilo que Ele nos ordena. E a gente volta para Abraão, a gente deve lembrar, aqui eu estou sempre citando Abraão, porque depois o nome dele era Abrão, e depois o Senhor muda para Abraão, mas para ficar mais fácil, eu vou sempre falar Abraão, porque foi assim que ele encerrou os seus dias. Mas Abraão, ele era de Harã, e ele era de uma família que naquela época eles mexiam com pecuária e com agricultura, e os relatos dizem que a família de Abraão era uma família muito próspera. Provavelmente eles eram uma família grande, provavelmente eles tinham muitos servos, provavelmente eles tinham uma infraestrutura, mas a Bíblia fala de que no dia que o Senhor apareceu a Abraão e falou com ele, imediatamente Abraão partiu para obedecer ao Senhor. Ele saiu apenas com a sua esposa e alguns servos, e ele foi obedecer a voz do Senhor. E aqui a gente vê que Deus, ele não falou para onde. Deus falou: Abraão, vai e eu te mostrarei. Então literalmente era como se Abraão nos dias de hoje, ele pegasse um carro e pegasse a rodovia. Para onde você está indo? Para onde Deus me mostrar. A gente conhece histórias, já ouviu algumas histórias de alguns homens de Deus, de que foram para rodoviárias e que Deus falou: vai para a rodoviária, eu vou te providenciar a passagem, eu vou te levar para você levar uma mensagem para X lugar. Então, Abraão, ele foi fiel à voz que o chamou, e ele simplesmente obedeceu. Porque o texto ele fala exatamente isso: deixe a sua terra, seus parentes e a família do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e tornarei, e você será uma bênção para os outros. E ele fala mais para frente: a partir de você, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E o que isso quer dizer? Porque foi por meio de Abraão que Deus, ele prometeu para Israel que eles seriam um só povo. Deus prometeu que Israel um dia seria uma nação, e Deus prometeu para Israel de que eles teriam uma terra como lugar. A gente pode passar séculos e séculos, aquela terra foi prometida para Abraão. Deus prometeu a terra de Israel ao seu amigo Abraão, e ele vai guardar até o fim. A gente pode passar guerras que a gente vê acontecendo em Israel, Deus vai guardar Israel, porque Deus tem uma aliança com seu amigo. E o que isso pode falar que nos abençoou? Porque um dia, através da descendência de Abraão, veio Jacó, através de Jacó veio Judá, através de Judá veio Davi, e através de Davi veio Jesus. E hoje nós somos abençoados e nós somos salvos por Jesus, mas porque um dia existiu Abraão, porque um dia Abraão disse sim à voz de Deus. Então todas as nações da terra foram abençoadas por causa do sim de Abraão, porque ele ouviu a voz do Senhor.
Eu anotei um trecho de um livro que ele fala assim, e fala sobre Abraão, por meio da fé, a família de Abraão, Deus começou a restaurar a sua bênção. Deus chamou Abraão de um mundo pagão para começar uma nação. Suas promessas se tornaram uma aliança. Mais tarde, o chamado de Abraão convenceu os israelitas a deixarem o Egito e irem para a terra que prometeu a Abraão. Esse chamado também os lembrou quando estavam na Babilônia, e então retornaram para a sua própria terra. Então a gente vê que era por causa da promessa, da aliança de Abraão. A gente vai ver 3.000 anos depois, eles conversando com os judeus conversando com Jesus, ainda falando, nós estamos seguindo a aliança de Abraão. Então, porque é isso que moveu a história, pessoas que ouviram a voz de Deus. E quase todas as vezes, a gente pode entender que 90% das vezes, quando nós vamos estudar mais a fundo na Bíblia, os textos originais, sempre que a palavra ouvir ou ouça, ela sempre tem um significado duplo, não apenas de o ato de escutar, mas também está falando sobre o ato de escutar e obedecer. A palavra ouvir na Bíblia, geralmente elas têm esses dois significados juntos. A gente vai ver desde quando Deus falou para Abraão, e Abraão ouviu, ele ouviu e obedeceu. Ele ouviu, ele escutou e respondeu em obediência. E a gente vai ver lá em Apocalipse com João, quando ele vai escrever as cartas, que a igreja ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. O ouça é a mesma coisa, é sobre ouvir e obedecer. Então, além da gente ouvir a voz de Deus, nós precisamos obedecer a voz de Deus. Abraão ouviu, obedeceu e agiu de acordo com aquilo que Deus falou com ele. Então, a gente precisa estar atento, saber que para viver o novo, para passar pelos processos que Deus tem e vai ter ao longo de 2024, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E bom, de forma prática, como nós podemos ouvir a voz de Deus? Bom, a gente pode ver como Deus falou com os seus amigos ao longo da história, como Deus falou com os homens ao longo da história. A gente vê Deus falando por meio da oração. Inevitavelmente a gente vê Deus falando, e é quando a gente pensa em oração como um diálogo, Deus falando com Abraão, e Deus falava com Abraão, Abraão respondia, existia um relacionamento, existia um diálogo, e então a gente tem que lembrar todos os dias, irmãos, todos os dias de 2024, que Deus, Ele está disponível para nos ouvir, independente de circunstância, independente de pecado, independente porque o nosso pecado, ele não assusta Deus, porque Deus já sabe. O nosso pecado, a nossa maldade, às vezes a gente comete um erro durante o dia, e a gente pode às vezes ficar envergonhado de falar com Deus, mas para Deus não é surpresa. Deus nunca vai ser pego de surpresa com nada. Deus nunca vai ser pego de surpresa com as nossas falhas, mas Ele faz questão de ouvir cada palavra da nossa voz, cada palavra que está no nosso coração. E assim nós podemos cultivar um diálogo com o Senhor. Mas você pode falar, mas eu falo com Deus, eu oro todos os dias, eu tenho a minha vida devocional, mas eu não escuto Ele falando. Mas também a gente tem que deixar de que a Bíblia fale conosco, porque se nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, isso de forma absoluta, se nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos deixar de que essas palavras falem ao nosso coração. E é inevitável você falar com alguém, você ler as palavras que Deus, porque se Deus deixou um livro para nós, é porque Ele quer falar conosco através desse livro. Se Deus deixou as escrituras para nós, é porque Ele quer falar conosco dessa forma. Talvez vai ter dia que a gente não vai ter ninguém para falar conosco, ninguém para nos consolar, mas nós vamos ter sempre a palavra de Deus para nos aconselhar e nos direcionar. Então, conforme nós pegamos intimidades com a Bíblia, falamos com Deus, nós começamos a entender e a perceber o tom da voz de Deus. O tom de voz de Deus, nós começamos a ficar cada vez mais perceptível, e nós vamos saber discernir aquilo que é a minha voz humana, aquilo que é a minha própria cabeça, aquilo que pode ser a minha própria imaginação, mas aquilo que é a voz do Senhor. Deus, Ele nunca vai falar algo que é contra as Escrituras. Deus nunca vai falar algo que fere algum princípio bíblico, porque Deus, Ele é justo, Ele é íntegro e Ele não muda. Então, conforme nós oramos e nós
cultivamos a nossa vida nas Escrituras, nós começamos a aprender a falar e a ouvir. A falar e ouvir, e nós vamos cultivar esse relacionamento com o Senhor, para que nós possamos ouvir a sua voz. Algo que também que nós devemos fazer, e que você já pode, que todos nós possamos fazer no início desse ano, é silenciar todos os barulhos e as distrações ao nosso redor. Irmãos, eu tenho certeza que todos nós temos uma vida corrida, todos nós temos atividades, todos nós temos muitos afazeres, mas a gente pode, se a gente realmente quer fazer que esse ano seja diferente, se a gente realmente quer colocar Deus em primeiro lugar, a gente pode, talvez, colocar uma distração de lado. A gente pode silenciar os barulhos ao nosso redor. A gente pode, talvez, fazer jejuns para dedicar mais tempo ao Senhor, porque eu acho que Deus merece, talvez, que eu passe um pouco de fome para que eu passe mais tempo com Ele. Eu acho que Deus merece que eu abra, às vezes, mãos de algumas horas de lazer e alguma hora de descanso para que eu possa estar com Ele. Eu acho que Deus merece, no meio de todos esses dias que a gente tem ao longo da semana, eu acho que Deus continua merecendo a nossa atenção e o nosso tempo. Então, que mesmo cansado, irmãos, mesmo que às vezes a gente está cansado, a gente está com sono, foi Deus, mas eu não quero orar porque eu estou com sono, eu vou dormir na oração. Mas, irmãos, não teria forma melhor do que essa, do que senão orar dormindo, porque nós estamos dormindo falando com o próprio Deus. Então, e Deus, Ele não vai ficar chateado, porque Ele vai ver a nossa sinceridade, de que nós vamos estar lá, talvez cansado, talvez desgastado por um dia, por uma semana, talvez por um dia extremamente desgastante, mas nós fazemos questão de falar para o nosso corpo, de falar para a nossa alma, que falar com Deus ainda é algo muito importante. É tão importante que quanto se alimentar, quanto beber água, nós precisamos saber de que falar com Deus precisa ser algo essencial. Não pode ser algo periférico. Não pode ser, se sobrar tempo eu falo com Deus. Se eu tiver ânimo eu falo com Deus. Não. Se eu respiro todos os dias eu posso falar com Deus. Não existe desculpa alguma que a gente não possa falar com Deus. Talvez exista falta de prioridade, mas não existe espaço para que Deus fique de fora da nossa agenda. Então, a primeira coisa que eu quero, que eu quis enfatizar nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Assim como Davi, ele falava às vezes para a sua própria alma, ele fala assim, bendiga a minha alma ao Senhor, que a minha alma cante ao Senhor, porque Davi, muitas vezes ele podia ter as suas falhas, a gente vê nos Salmos que Davi era um homem frágil, mas de que Davi ele fala assim, que o meu corpo louve, porque o Senhor continua sendo bom, independente da circunstância, Deus continua sendo bom. Então, a gente, para viver um recomeço, para viver um novo do Senhor e passar pelos processos, que a gente escute a voz de Deus. Amém? Segundo ponto que eu quero trazer com vocês nem sempre vai ser um ponto mais confortável, e se você quiser, pode abrir a sua Bíblia comigo em Mateus 4, no verso 1. Bom, primeiro ponto é ouvir a voz de Deus. Ela é essencial para vivermos o novo e passarmos pelos processos. E o segundo ponto, que não é tão fácil e não tão, às vezes, tão prazeroso como ouvir a voz de Deus, é encarar os desertos de Deus. É encarar os momentos de deserto. Irmãos, a Bíblia, ela não promete um mar de rosas. Ela promete aflição, mas presença de Deus no meio da aflição. A gente vai ver que todos os grandes homens de Deus na Bíblia, eles foram formados num deserto. A gente vai ver Abraão, Isaac e Jacó, eles cresceram e encontraram a Deus no deserto. Moisés, Josué, Elias, João Batista, Jesus, todos eles passaram por desertos literais de estar em alguns momentos sozinho. Só ele e Deus, não tem mais ninguém. E Deus se revelar para eles. A gente vai ver isso muito comum durante a Bíblia. E a gente também vai ver outros homens que não passaram por desertos de forma literal, mas também passaram por desertos espirituais. A gente vai ver Jeremias passando por um tempo de muita corrupção em Israel, e o meio espiritual, realmente uma situação espiritual muito caótica que estava em Israel. Daniel, a gente pode considerar que ele estava no deserto, pois ele era um israelita preso na Babilônia.
Então era um homem de Deus preso num país totalmente depravado, num país que adorava outros deuses, num país pagão, mas mesmo em meio ao deserto, Daniel foi fiel. Zacarias, Ageu, Malaquias, todos esses homens foram fiéis a Deus, mesmo em circunstâncias tão difíceis. E o que eu quero trazer para a gente como ênfase é o próprio Jesus, que é o nosso melhor exemplo que a gente tem para passar por deserto. Mateus 4 vai falar sobre a tentação de Jesus no deserto. Verso 1, Mateus capítulo 4, a partir do verso 1 diz assim: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. O Filho de Deus, Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará aos seus anjos para que o protejam e sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Em seguida o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e toda a sua glória. E ele disse: Eu lhe darei tudo isso, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore somente ao Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Bom, até o próprio Jesus esteve num deserto, e a gente vai lembrar o contexto que estava aqui, em que momento do ministério de Jesus estava aqui. Jesus, ele tinha acabado de ser batizado por João Batista. João Batista também um homem formado no deserto. A Bíblia vai falar que João Batista ele cresceu no deserto com a sua família, com Zacarias e com Isabel. E João Batista cresceu e estabeleceu seu ministério no deserto, preparando o caminho para o Messias, para Jesus. Então, Jesus ele tinha tudo pronto para começar seu ministério. Jesus tinha tudo, estava tudo ok para ele continuar a mensagem de João. E aí Jesus é batizado, uma voz do céu, de forma literal, não é algo simbólico, uma voz do céu disse a Jesus: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então Jesus ele tinha acabado de ser batizado, Jesus tinha conhecido o ministério de João, que era um ministério que estava avançando, Jesus ia começar o seu ministério, e Jesus tinha acabado de ouvir a voz de Deus ecoando sobre o céu, falando que ele era o Filho amado de Deus. Mas quando estava tudo pronto, a Bíblia fala, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então, mesmo que todas as circunstâncias estavam favoráveis, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Irmãos, a gente precisa aprender algumas coisas com esse relato de Jesus e que nós precisamos encarar os desertos do Senhor. Deus ele nunca vai nos livrar do deserto, mas Ele vai nos livrar em meio ao deserto. Israel nunca provaria do maná que cai do céu se eles não estivessem no deserto. Israel nunca provaria da coluna de fogo para esquentar eles na noite se eles não estivessem no deserto. E existem milagres, isso acontecem conosco em meio à provação e em meio às aflições, porque o possível nós fazemos, mas o impossível é somente Deus. Então, a Bíblia fala de forma muito clara, Jesus foi conduzido pelo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. E eu anotei uma frase que eu estava lendo de um livro que fala sobre deserto, e ele deixa essa pergunta, se você escolherá o deserto. E ele fala sobre os processos que nós podemos passar ao longo da jornada da fé. E esse trecho que eu retirei fala assim: o que você pensa pensa ser o seu maior obstáculo poderia ser, na verdade, a liderança de Deus sobre a sua vida e aquilo que está moldando para os seus propósitos eternos. Então, aquilo que às vezes a gente pensa que é o maior problema da nossa vida, é a maior coisa de ruim que pode ter acontecido conosco,
mas talvez é Deus cuidando da gente e nos levando para esses lugares de aflição. É Deus nos levando e permitindo que a gente passe por essas situações, porque os propósitos eternos do Senhor nunca falham. Os propósitos eternos de Deus nunca falharam com o povo de Deus, nunca falhou com Abraão, com Isaac, com Jacó, e nunca falhou com nenhum homem de Deus. E Deus nunca vai falhar conosco. Talvez somos nós que falhamos em meio ao deserto. Talvez somos nós que às vezes, ao passar por aflição, nós questionamos: Deus, por quê? Deus, eu não mereço isso. Deus, eu faço tudo tão certo. Deus, eu sou tão bom. Deus, eu leio a Bíblia, eu sou uma pessoa tão boa. E por que isso? Mas na verdade, irmãos, a gente precisa saber que quem conduz os nossos dias não somos nós. Quem conduz os nossos dias é o Senhor. E são situações dessa que... e nenhuma dessas situações essas de dor e de aflição, a Bíblia fala que Jesus teve fome. Jesus, ele estava sentindo a dor da fome. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. Então Jesus estava passando por aflição. Provavelmente alguém ficar 40 dias e 40 noites sem comer, provavelmente doía. E aí a gente vê que no final os anjos do Senhor vieram e serviram Jesus. Então a dor e a aflição, ela não mostra que Deus está fora, que Deus está longe, que Deus está ausente. Mas a dor e a aflição mostra que na hora certa, Deus vai vir. Seja com anjos, sejam com pessoas, sejam com irmãos, sejam com a presença, seja com provisão divina, seja de forma que for, na hora certa, Deus vem. O problema é que às vezes nós estamos, sofrendo tanto no meio do caminho, e de que às vezes a dor vai estar tão intensa, mas Deus, ele é o presente que está conosco no vale da sombra da morte. Davi, ele falou que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, o teu cajado me consola. Então, irmãos, nós precisamos saber que ao longo de 2024, com toda certeza, todos nós aqui teremos aflições. Todos nós teremos situações até mesmo de injustiças, talvez situações infelizes, momentos de tristeza, mas sabendo de que no meio da escuridão, Deus, ele vai providenciar a luz. Deus, ele vai providenciar anjos, pessoas para ser a presença dele e nos tocar e nos abençoar. Deus, no meio das situações, ele revela a sua presença. Deus revelou a sua presença no deserto a Israel. Deus revelou a sua presença a Moisés na sarça ardente. Deus revelou a sua presença para Jesus quando ele teve fome. Deus revelou a sua presença para João Batista. João Batista cresceu no meio da situação, no meio do deserto, e nunca faltou. E a gente vai ver também que ainda no meio do deserto, Jesus, ele foi tentado em 3 áreas. E são 3 áreas de provisão, 3 áreas que geralmente são provisionadas, que é, primeiro, a provisão natural, que era o pão. Jesus tinha fome, como qualquer ser humano, ele estava passando por uma situação de fome. Provisão natural, a provisão de proteção, porque o diabo fala: você pode se jogar e Deus vai te proteger. Deus não te protege. Ele fala: você não é um filho de Deus, Deus não vai te proteger. Então, a provisão, ele foi tentado na provisão de proteção, e ele foi tentado na provisão da autoridade sobre o reino. Porque ele fala assim: então Jesus, se você é realmente quem você diz que é, você pode se prostrar aqui e me adorar, e eu vou te dar tudo que você quer. Eu vou te dar todo o reino, toda a glória. Só que todas as coisas que o diabo tentou Jesus já tinha. Jesus já tinha a provisão perfeita de Deus, que viria no tempo certo do alimento. Jesus já tinha a proteção perfeita de Deus, que Jesus, ele não iria morrer antes do tempo determinado por Deus. A Bíblia fala, os fariseus buscavam tentar matar Jesus, mas não era seu tempo, e Deus o protegeu. A gente vai ver que Deus também proveu a proteção. A gente vai ver que Jesus recebeu toda a autoridade sobre céus e terra, através da cruz, e logo em breve ele retomará essa autoridade e vai manifestar e governar sobre todos os reinos da terra. Então Jesus também já tinha a autoridade sobre os reinos do céu. E a gente vê que Satanás, ele questiona coisas que Jesus já tinha em Deus, mas é o que? Era uma recompensa imediata. Talvez Jesus, como nós sentiríamos fome e poderia ser tentado a ceder à resposta imediata do diabo, mas Deus, ele não nos convida a respostas imediatas. Deus nos convida talvez a um tempo de espera.
Deus nos convida a esperar nele, é esperar crendo nele, é esperar crendo que ele proveu todas as coisas. Então, Deus ele conhece cada dia, cada estação sobre nós, e ele tem um plano. Mesmo que o deserto doa, mesmo que o deserto seja um lugar penoso, mesmo que a gente sinta apertado, a gente pode ter a certeza de que Deus tem um plano eterno. Nós, irmãos, estamos no plano de Deus. Deus está contando uma história. Ele começou essa história em Gênesis 1, pairando sobre a terra, e Deus vai terminar essa história voltando sobre a terra e morando na terra novamente, quando a cidade santa descer sobre a terra. Mas, no meio dessa história, nós estamos aqui, envolvidos no plano de Deus. E algo que a gente vai ver, que o deserto nos ensina, antes da gente ir para o último ponto, o deserto nos ensina sobre o tempo da espera. E o tempo da espera vai falar de que a espera, ela dói. A espera, ela vai ofender a nossa ansiedade. Ainda mais num tempo que nós vivemos muito acelerado, muito imediato, muito que nós queremos as coisas para ontem. A gente às vezes vai pedir uma comida, a gente fica agoniado porque está demorando. A gente geralmente vai procurar a comida que é mais rápida, a que vai entregar mais rápido na nossa casa, porque a gente não aguenta esperar. Mas Deus, ele nos leva a desertos para nos ensinar, para nos corrigir. A Bíblia fala em Oséias que Deus conduziria o povo de Israel ao deserto para transformar o vale da tristeza no vale da esperança. Então o deserto vai ter tristeza, mas no meio da espera do deserto, ele vai transformar a tristeza em esperança. Esperar, esperar, ela pode também machucar às vezes, a nossa ansiedade e a nossa busca por estar sempre no controle de todas as coisas. Mas a gente vai ver que entre o batismo de Jesus, entre o nascimento de Jesus e o seu ministério, antes dele começar seu ministério, em Mateus 4:13, antes dele começar seu ministério, entre o batismo e o ministério, existia um deserto. Entre Moisés, a gente vai ver, entre o Egito e a terra prometida, existia um deserto. Abraão, ele estava em Harã e existia a terra prometida, existia um deserto no meio do caminho. A gente vai ver, nós vimos Jesus na cruz, nós lemos os relatos de Jesus na cruz, e nós esperamos pelo dia da eternidade, que toda dor vai cessar, mas entre a cruz e a eternidade, existe um tempo de espera. Existe um tempo de espera, mas o que a gente pode ter certeza, irmãos, os desertos são inevitáveis, mas talvez no deserto que existe talvez até mesmo um silêncio do próprio Deus. A história conta que Deus ficou em possível silêncio no final do Antigo Testamento até a vinda de Jesus, em torno de 400 anos, até algumas Bíblias elas têm 4 páginas entre o Antigo e o Novo Testamento para representar esses 400 anos, mas em meio a essa sequidão e esse silêncio, Deus ele continua falando com seus amigos. A gente vai ver homens como Simeão, como Ana, como tantos outros homens de Deus que ouviram a voz do Senhor, mesmo em meio ao silêncio. Então, irmãos, talvez ao longo desse ano, ou talvez você ainda esteja passando por alguma situação no resquício de 2023, que vai ser difícil, mas a gente tem a presença de Deus. A grande diferença de qualquer religião é que nas outras religiões eles fazem barganha com seus deuses para ganhar algo, mas o que nós temos é algo muito mais valioso. Nós não precisamos barganhar com Deus, nós não precisamos dar nada para Deus, nós temos o próprio Deus, nós temos Deus conosco no meio da aflição. Nós podemos estar sem nada, nós podemos estar passando fome, nós podemos passar necessidade, Deus, ele vai estar lá. Pode faltar tudo, irmãos, pode sim faltar comida, pode sim faltar alegria, pode faltar muitas coisas na nossa vida, mas a presença de Deus nada pode nos tirar. A presença de Deus é um tesouro mais inestimável que nós podemos ter. Deus pode tirar todas as coisas de nós, mas a presença dele, ele prometeu que nunca mais tiraria. Então, irmãos, que a gente permaneça fiel em meio ao deserto. E o último ponto, já para a gente caminhar para o nosso encerramento, é que nós falamos de que para passar pelos processos do Senhor, nós precisamos ouvir a sua voz e encarar os desertos. E o último ponto, irmãos, é que nós precisamos ouvir a mensagem de Jesus. E a primeira mensagem de Jesus
foi essa. Mateus, capítulo 4, verso 17. Eu vou ler apenas um versículo que diz assim. Mateus capítulo 4, verso 17. A partir de então, depois do deserto, Jesus começou a anunciar a sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Outras versões vai, pois o reino dos céus é chegado. Irmãos, o que a gente precisa para ter um 2024, todo nisso, não é da nossa força. A gente, pela nossa força, você vai chegar em março, você já vai estar cansado. Vai chegar em abril, você já vai estar pedindo para Deus virar o ano de novo. Mas é pela força do Senhor. E a única forma de a gente acessar a força do Senhor é sabendo: Deus, eu sou imperfeito. Deus, eu sou falho. Deus, existe maldade em meu coração. A gente ter a sinceridade de que existe necessidade em todos nós, de forma absoluta, arrependimento. O arrependimento, ele é algo diário. Arrependimento também era a mensagem de João Batista. João Batista fala: produzam uma vida que tenha frutos de arrependimento. Viva uma vida com frutos de arrependimento. Então, irmãos, frutos é algo que nós precisamos ter constantemente com uma mensagem de arrependimento. Então, Jesus, ele continua a mesma mensagem de João Batista: arrependimento. O arrependimento, irmãos, não é porque necessariamente nós cometemos algo grave, mas o arrependimento é para nos lembrar todos os dias para a nossa carne, lembrar todos os dias para o nosso coração: Deus, eu preciso de você. Deus, sem você não tem como. É fazer a mesma oração de Moisés, quando Deus falou: Moisés, pode ir com esse povo aí que eu não vou com vocês não. A minha presença não vai mais com vocês, eu vou dar a terra que vocês querem, mas esquece. Moisés falou: não, Deus, eu não vou. Eu não dou um passo sequer sem você. Eu não vou dar um passo porque não foi, o Senhor prometeu e o Senhor vai estar conosco até o fim. Essa foi a oração de Moisés. Então, irmãos, nós precisamos dessa oração que a gente não vai conseguir. Irmãos, vai ter aflições no meio do nosso ano, no meio de 2024, que vai ter, às vezes, a gente vai estar sozinho. Talvez não vai ter família, talvez não vai ter amigos, talvez não vai ter dinheiro, talvez não vai ter emprego, talvez vai ter crise emocional, talvez não vai ter saúde, talvez pode faltar tudo, mas Deus não vai faltar. A certeza que nós podemos ter: Deus não pode faltar. A presença de Deus, ela precisa ser. E como que nós acessamos a presença de Deus? É por meio de uma vida de arrependimento. É por meio de uma vida e de um coração arrependido aos pés da cruz. Sabe por que aquele ladrão na cruz ele foi salvo? Porque ele se arrependeu. Ele era tão falho quanto o outro ladrão que estava do lado de Jesus. Mas um foi salvo e outro não. Mas por quê? A diferença dos dois foi o arrependimento. Então, o arrependimento, ele também nos dá a esperança eterna, que somente por causa do arrependimento, nós podemos ser salvos. Então, irmãos, sem ouvir a voz de Deus, não tem como. Sem passar pelas aflições da vida, nós não existe. Muitas vezes, as pessoas elas podem ficar frustradas com Deus, porque elas podem, não, mas isso não é de Deus. Se está acontecendo isso comigo, é porque tem algo errado. Por que Deus permitiu você passar por isso? Assim como os próprios amigos de Jó falavam para ele, e questionavam a sua própria fé, como a própria mulher de Jó falava isso. Mas, irmãos, a gente precisa saber que Deus está conosco no vale da sombra da morte. A gente não precisa temer, Ele está conosco. Talvez a gente vai se lembrar que a gente ora tantas vezes, sabe? A gente já cantou tantas vezes aquela canção aqui na igreja, eu quebro o meu vaso, de que não importa o preço. Não importa o preço do perfume derramado, não importa o que as pessoas vão dizer, eu quebraria o meu vaso aos seus pés, eu quebro o meu vaso aos pés do Senhor, mas será que realmente não importa o preço? Porque o que Maria quebrou aos pés de Jesus não foi umas moedas, ela quebrou aquilo que era equivalente a um salário inteiro de um ano. Não importava o preço para ela, porque Jesus valia mais. Então, será que quando nós cantamos que não importa o preço, será que realmente o nosso coração está no lugar certo? E se não importar o preço? E se tivermos que entregar tudo ao Senhor, nós estamos dispostos a isso? Será que às vezes Deus vai nos levar a situações, irmãos, de pressão? A pressão, e a Bíblia vai falar muito sobre o azeite, sobre o vinho, e os melhores azeites, os melhores vinhos, eles são feitos sob pressão.
E quanto mais eles são pressionados, mais eles tiram a essência da fruta. E será que se realmente nós queremos ser um vaso nas mãos do oleiro, será que nós estamos dispostos a sermos exprimidos por Ele? Será que nós estamos dispostos a sermos apertados? Talvez Deus tirar algumas imperfeições sobre nós, mas a gente pode ter bom ânimo, que não é na nossa força, é na força de Cristo. E é o único caminho que a gente tem, porque o Evangelho nos dá. Não é sobre quanto você ora, não é sobre quanto você jejua, não é sobre o que você faz, é sobre o seu coração depositado aos pés da cruz. É sobre uma vida de arrependimento somente em Jesus. Então, irmãos, eu quero te convidar nesse momento a encarar para esse ano que está apenas começando, os processos. Encarar os processos, abraçar talvez as dores e as aflições do momento presente, sabendo que nós precisamos de arrependimento diário e sabendo que no futuro Deus já garantiu algo para nós. Deus não garantiu como eu espero, Deus garantiu como Ele espera. Então eu quero te convidar nesse momento a orar. Quem quiser se ajoelhar, quem quiser apenas fechar os olhos, eu ia pedir para o pessoal apagar a luz, para a gente tirar um tempo de oração, antes da gente encerrar o culto, sabendo que a oração, ela não vai mudar Deus, a oração não vai mudar o deserto, a oração, ela vai mudar os nossos corações e nos alinhar com Deus, amém? Eu quero te convidar a você fechar seus olhos. Senhor, Pai, nós, Senhor, colocamos a nossa vida, Pai. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar. Espírito Santo, nós te entregamos, Pai, tudo que nós temos, tudo que nós somos diante de Ti, Senhor. Pai, nós colocamos o nosso ano de 2024, Pai. Senhor, que esse ano não seja como eu sonhei. Pai, que esse ano não seja como nenhum de nós sonhou. Pai, mas que esse ano seja como o Senhor sonhou, como o Senhor planejou, porque a Sua vontade, Pai, é perfeita. A Sua vontade, ela é soberana. Espírito Santo, eu oro, Pai, para que o Senhor alinhe o nosso coração. Pai, muda o nosso coração e nos alinha com o Teu propósito, Pai. Senhor, abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz diariamente, Pai. Senhor, não dá para viver sem a Tua presença, não dá para respirar, não dá para avançar, Pai. Não nos permita, Pai, viver 2024 sem a Tua voz. Não nos permita, Pai, viver esse ano sem ouvirmos a Sua voz, as Suas ordens e o Teu coração, Pai. Senhor, nos faz conhecer o Seu tom de voz, nos faz conhecer Jesus por meio das Escrituras, nos faz conhecer o Espírito Santo, mesmo nas orações com dor, mesmo nas orações com lágrimas, Senhor. Pai, mesmo em meio às dificuldades, Pai. Senhor, mesmo em meio aos desertos, Pai, que são tantos, Pai. Mesmo em meio, Pai, a tanta aflição e tantas coisas que nós vemos neste mundo, Senhor. Pai, pode nos faltar tudo. Pode nos faltar, Pai, pode nos faltar tudo que é material, tudo que é natural, mas, Senhor, a Tua presença não pode nos faltar. Senhor, a Tua presença, ela não pode se afastar de nós, porque sem Ti nós estamos perdidos. Sem Ti nós não temos nada. Sem Ti, Jesus, nós somos apenas pó. Sem Ti, Jesus, nós somos apenas resto desse chão. Senhor, nós não podemos viver um dia longe da Tua presença, Pai. Um dia, Pai, perto de Ti, vale mais que 1000 em qualquer outro lugar, Senhor. Pai, a Tua presença continua sendo o nosso tesouro precioso. Pai, a Sua presença continua sendo o nosso bem mais importante, Pai. Pai, que em meio às dores, Pai, que em meio às aflições de qualquer que seja dos meus irmãos, Pai, que eles estejam passando ou ainda vão passar, Pai, que não falte presença, que não falte a Sua presença conosco. A Sua presença, Pai, é o que nos guarda. A Tua presença é o que nos sustenta. A Tua presença, Pai, é o que nos faz continuar. A Tua presença é o que nos faz avançar, Pai. E, Senhor, que não seja na minha força, que não seja, Pai, no meu braço, que não seja na minha persistência, que não seja na minha insistência, que não seja, Pai, na nossa teimosia, Pai, porque nós não vamos aguentar, mas que seja em uma vida de arrependimento, prostrada
aos seus pés. Que seja em uma vida de arrependimento, prostrada ao seu coração, prostrada na cruz, Pai. Pai, sem Ti nós não temos nada. Sem Ti nós somos apenas pó. Sem Ti, Pai. Então, Pai, que diariamente a gente possa se colocar diante do Senhor, ouvir a Tua doce voz e corresponder com a Tua voz, Pai. Senhor, nos dá uma vida com frutos de arrependimento. Nos leva para perto de Ti, Senhor. Pai, que a gente viva os processos e ouça a Sua voz. Nós queremos, Pai, abraçar os processos, viver o presente, sabendo que o Senhor já nos garantiu o futuro. Espírito Santo, nos guarda debaixo das Tuas asas. Nos guarda, Pai, e transforma, Pai, o deserto da tristeza no vale da esperança, Pai. Pai, ainda que nós possamos andar pelo vale da sombra, nós não vamos temer, porque o Senhor me consola, o Teu cajado me protege. Então, Senhor, nós entregamos 2024 aos Teus pés. Em 2024, Pai, nos leva para perto de Ti. Seja que talvez a gente chegue perto de Ti por meio de aflição, por meio de lágrimas, mas que a gente possa, cada dia, ficar mais perto do Seu coração, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Nós Te entregamos. E nós, Pai, quebramos o nosso vaso, nós entregamos a nossa adoração genuína, Pai, e não importando o que possa custar, não importando o preço, está a Ti, aos Teus pés, Pai, porque Você merece, Jesus, Você merece, Pai, que 2024, eu oro que em nome de Jesus, que em 2024, Pai, a gente chegue mais perto de Você, Jesus. A nossa maior meta, nosso maior alvo, nosso maior objetivo de 2024, não seja dinheiro, não sejam bens, não sejam conquistas materiais, que a nossa maior meta seja conhecer um pouquinho do Senhor, e sabendo que nós não queremos apenas ser profetas, mestres ou evangelistas, nós queremos ser Seus amigos, Pai. Que 2024 não falte a Tua presença. É assim, Pai, que eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, Pai, e pela minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Irmãos, vocês recebem